Estamos de volta à segunda parte do programa Mosef e na edição de hoje estamos à conversa, eu e o Tomás Vieira Mário, com Moreira Chonguissa. Mas um dos trabalhos que tem feito é junto dos jovens. Um desses, eu falava no início do programa que tem tido um compromisso, vê-se que tem um compromisso na área social e em particular com os jovens. Em que momento e em que circunstâncias é que começa a nascer essa preocupação? Foi em Cape Town? Certamente foi aqui. Eu acho que não tem escolha. Número um, porque eu sou jovem, então não tenho por muito optar, não é? E dizer que quando a gente fala de jovens, também é outro tópico da moda. Outro tópico. O jovem como é que é? São teimosos, não é? Os jovens não querem ouvir. São jovens, claro. Agora, o que nós temos que fazer quando falamos com a juventude e dos projetos que eu tenho feito, volto, referências, paciência, não é? É importante. Aqui na STV, no Mosef, mostrarem um homem que começou um negócio, tinha X, tinha 1, 2 anos depois conseguiu 2, 3 anos. Essas referências têm que ser expostas a nós, os jovens. Porque essas referências não chegam a nós. Quando digo nós, estou a falar da maioria. Moçambique não é Maputo. Okay? Existe esse sonho de que quando tu chegas a Maputo, tudo muda, não é? Isso é um fenómeno natural, não é? Em qualquer país do mundo. Quero ir a metrópole, quero ir para Paris, quero ir para Londres, quero ir para New York, vou ao Stock Exchange, quero ir para Johannesburgo, que havia um síndrome de Johannesburgo. Chegas ali e dizes, por detrás destes arranha-céus, na verdade, isto é uma floresta de botão armado. É pior que a floresta savana. Sim. Então, o que eu estou a dizer é que a questão da juventude, da qual eu tenho a sorte de trabalhar, referências. Eu acho que na tua época, Tomás, vocês tiveram sorte. Eu acho que estamos tão confusos com tanta coisa que está a acontecer. Estamos tão ocupados com tanta coisa que a gente esquece dos valores. Que a gente esquece de olhar para a família. A gente esquece de olhar para a família. Eu gostaria de perguntar quantas histórias tu passas no jornal, na televisão, de pessoas que conquistaram, cresceram, fizeram o seu negócio crescer em 10, 15, 20, 30 anos. Eu preciso dessas histórias. Mas tem feito um trabalho não só a nível de valores, mas também em termos concretos de formação, não é? Eu lembro-me quando foi o Moreira Project, que vinha cá, tinha aquelas sessões, tipo oficinas, não é? Os workshops. E temos. Continuam. Sim, isso não vai parar. Então, está a tentar também passar oportunidades que se calhar na altura não teve? Eu se calhar estou a dar-me a mim uma oportunidade. Como Sim, essa que tu disseste. Porque eu tive essa oportunidade com uma pessoa muito especial, que é o professor Orlando da Conceição, que me abriu as portas para várias coisas. Mas já não tivemos a vertente económica da coisa. Já não tivemos a vertente como é que a gente está de viver disto. Tivemos como um hobby. Eu fui para a Escola de Música, a Escola Nacional, como uma atividade extracurricular. Nunca na minha vida imaginei que eu estaria aqui sentado contigo e como músico. Eu sei que as pessoas na televisão vão ver aqui, músico. E é o que eu sou. Sim. Eu tinha medo, a minha filha vai para a escola, pergunta, o que é que teu pai faz? Nós quando íamos à escola, 3 de fevereiro, primeiro dia de aulas, como é que se chama? Moreira Chonguissa. Como é que se chama a mãe? Chama Sónia Fumo. Como se chama o pai? Diz, o que é que o pai faz? Tinha que dizer. O que é que a mãe faz? Depois voltavam-me deixar, tínhamos de fazer a redação. O ser músico em Moçambique sempre foi foi negativo. Agora, eu sempre falei, a minha filha de ir para a escola e vai levantar e dizer que o meu pai é músico, todo mundo... Entendes o que eu estou a dizer? Então, é por isso que eu me estou a dar uma oportunidade a mim, quando eu falo com esses jovens. Aliás, há uma música do Alexandre Langa, que diz que vocês me veem a tocar viola e acham que eu sou um vagabundo. Eu também tenho família como vocês. Sim, somos iguais. É um pouco... É mais ou menos... Esse tom, também tenho família. Então, para dizer que eu vou repetir, referências. E peço, vocês que estão na indústria de mídia, é muito bonito ouvir vocês a debaterem sobre o conflito no Israel, mas eu acho que o tempo da antena podia também ser dedicado a mostrar algumas referências, né? Mesmo nos distritos, né? Sim. Porque existem empresários lá que fazem as suas coisas. O conceito de empresário é relativo. O conceito de empresário não é só ser gestor de um banco. Na verdade, o gestor de um banco trabalha para um banco.
O banco não é dele. Não, eu acho isso de referências muito importante para os jovens. Sim. Até porque, como dizia Moreira, há uma crítica em como os jovens hoje são muito impacientes. Não entendem que há um processo, acham que podem obter tudo de um dia para o outro. Talvez porque lhes falta referência a dizer, olha que aquela pessoa que hoje tem um carro começou a vender 3 amendoins e foi persistindo nisso, não é? Mas no seu tempo também era impaciente, eu tenho a certeza. Mas naturalmente, mas com outro tipo de expectativa. Quer dizer, se falar de um caso que eu conheço melhor, por exemplo, nas universidades, os jovens só pensam em ter o canudo. E canudo rapidamente, de qualquer maneira, não está preocupado em obter o conhecimento. Esse tipo de impaciência que eu acho que não é... Mas isso deriva de vários fatores. Não é positiva. Porque na sua época, pouco que eu sei, quando meu pai ia à universidade, vocês estavam muito ligados ao desporto. Vocês estavam muito ligados à cultura. É verdade. Quando eu digo cultura, não era só música necessariamente, teatro. Sim. Mas isso era a nível nacional. Era isso, não é? Mesmo as músicas de libertação eram interpretadas em formas, em peças de teatro nas comunidades, em bastas. Onde estão essas histórias? A história, nós não temos que concordar, temos que respeitá-la. E isso é importante para nós. Mas agora, eu jovem, estou na universidade, eu basta ligar no meu telefone, eu estou no Facebook. O que é Facebook? É publicidade. Eu ligo a televisão. O que é a televisão? É publicidade. As tentações vêm ter comigo. Eles não tinham essas tentações. Então temos que ser um bocado pacientes com a juventude. Né? Temos que ser um bocado pacientes porque, em termos de contextualização social do que é hoje, o que era 30 anos atrás, é diferente. Eu preciso só estar sentado. Qualquer telefone, tudo vem ter muito comigo, obrigado, qualquer telefone, não é no Maputo, isso é a nível nacional. Eu não preciso de eletricidade para ter um telefone, posso estar numa vila sem energia, tenho uma bateria de carro, carregas o telefone. E o smartphone hoje tens de tantos milhares, tens baratos. Então o que eu estou a dizer é que o poder da mídia, não é? O poder da mídia hoje entrou nas nossas casas de tal forma, tu falaste das telenovelas quando falamos do Brasil, estás a perceber, né? Aquilo é um outro tópico para mim que devia ser debatido no contexto nosso, não é? Há certos países que baniram o WhatsApp. Mais dos valores Sim, há certos países que baniram o WhatsApp. Desculpa, certa terminologia que eu vejo na telenovela, uma miúda, tu dizes, olha, não faz isso, a miúda bate a porta para o pai e calha, a minha filha está a passar e vê aquilo, vamos bater a porta. Não sei se percebes o que estou a dizer. Então, isso é um trabalho nosso. Não é o jovem, não é o adulto, é nosso, como moçambicanos, como comunidade. Então, aí já é mais fácil nós irmos ao governo, se a gente estiver organizados e pedir para haver mais políticas mais... Sim. Então, a questão da juventude, concordo com o que tu disseste, a juventude é imediatista e eu não sou uma exceção, ok? Mas é importante expor as referências. Desculpa, não é por mal, mesmo as pessoas combateram para libertar este país. É importante expor e dizer, isto não foi do dia para a noite, nós tivemos que sentar, eu nem sabia fazer isto, depois tive que ir para a Argélia. Naquela época, como é que chegaste? Tive que andar daqui para o Distrito X. Parece um tabu quando ele diz que andei 4 dias para atravessar a ponte X. Mas também não é fácil hoje em dia ser jovem. Se olharmos, por exemplo, para o tema do desemprego, para o tema das expectativas frustradas, também... Sim, há uma certa impaciência, mas também há um elevado nível de frustração. Isso é relativo também. Desemprego onde? Será que tínhamos muito emprego antes? Ou falta de ocupação, se calhar não dizer desemprego. Agora, o que está a acontecer, por exemplo, eu vou falar, por isso disse, temos Maputo, que é uma coisa, claro. E desculpa, se a gente chegar a um Xamancula, a dinâmica é diferente. Chegamos a Esmaotas, é diferente. Chiquala, então, se a gente olhar aqui, eu estou preocupado. Não há recreação. A recreação que existe, que recreação igual a entretenimento, começa às 23 da manhã. Às 23 da noite ou 2 da manhã. É verdade. É isso que é um entretenimento para nós, os jovens. Não existe. Aonde? Diz-me lá um espaço que tu podes ir
um espaço de jovens onde podem se encontrar. Durante o dia ou à tarde, não existe. Diz-me lá. Não posso dizer aqui. Não, mas não sei se estás a perceber. Então, Claro, estou a dizer sim. que isso é um plano que nós, a nível do nosso quarteirão, eu ainda, sabes, é um bocado controverso que eu dizer, mas ainda gosto daqueles modelos antigos, do chefe de quarteirão, e bater a porta, saber como é que as famílias estão, o Moreira está a ir à escola, ou não. Criava a comunidade. São as né? redes. Muito as obrigado. redes Cria a comunidade. Sim, cria o sentido de comunidade e de valor. De pertence. Eu pertenço a um assim, espaço. Porque há tanta distração hoje, há tanta distração. O pacote de televisão que tu tens tem 200 e tal canais, tu nem sabes que vais assistir. E tens a pressão social. Moreira, uma pergunta que eu queria fazer, talvez um pouco nessa sequência de modelos, de referências, jovens. Há uma ideia de que, bem falou, por exemplo, como é que chegou à independência, todo esse esforço feito. Há uma ideia de que, entre os jovens moçambicanos hoje, a noção de que este país é um país único, de unidade nacional, é algo muito longínquo. Isto é, os jovens não encontram algo assim. Eu sou moçambicano, daqui Metangula também é. O que é que pode unir um jovem hoje? Que ideias comuns podem criar no jovem a ideia de que eu pertenço a um país único? Tu sabes que o Tomás está-me a meter num... está-me a meter... eu lembro quando... O nosso país é um país muito interessante. Nós temos por aí, corrige-me se estiver errado, mais 22 grupos étnicos. Por aí, ou talvez mais. Ou se calhar muito mais, eu estou a ser humilde. São mais de 40. E quando tu falas isso, estás a falar que tens mais de 22 tipos de culturas. Sim. Então voltamos à cultura que tu estavas a falar. A identidade. Está na moda agora falar que temos que encontrar um modelo da nossa identidade. Mas agora eu quero que tu imagines 22 pessoas aqui, cada um a falar a sua língua, e vestido da sua maneira, a comer da sua maneira, a tentar convencer a ti que na minha tribo come-se assim, não se descasca assim. Não sei se estás a perceber, né? Eu acho que essa tal de unidade nacional existe. Existe uma coisa chamada moçambicanidade? Sim, isso... O que é? Eu sou moçambicano, ele é moçambicano. Tu estás aqui, eu congratulei esta iniciativa. Eu acho que se nós conseguimos ter a independência deste país é por causa dessa tal moçambicanidade. Agora, existem várias vertentes ou várias vertentes que têm que ser... Manifestações diferentes. Sim, que teremos que alinhar, porque não é possível fazer... Como se costuma dizer, Roma não foi construída num dia. E somos países jovens. Estás a falar dos Estados Unidos que foi independente em 1700 e qualquer coisa. Então, há certas coisas que a gente pede demais de nós, que não são realísticas. Não é? É aquilo que eu digo. Nós, os africanos, né, fomos colonizados por tanto tempo, conseguimos nos livrar. Agora que temos, somos tão impacientes connosco mesmos. É quando ele começa a fazer uma coisa, a primeira coisa que eu faço é criticar, não construtivamente. Então, o que eu quero dizer é que realmente eu acho que existe. Mas temos que olhar para a realidade. Vamos olhar para a nossa costa. Nós temos uma das maiores costas, né? Deste lado da África. São 2.000 quilómetros. É muito! Então, o que significa que as influências que nós tivemos foram tantas, a nível de... Não é? Então, o que eu estou a tentar dizer é que eu acho que somos um bocado impacientes. Há certas coisas que nós não devemos de ver. Nem os nossos filhos vão de ver. Nós podemos começar, e um deles é este mesmo projeto, o MOSEF. Eu sei que, do pouco que eu sei, de qual é a ambição deste projeto, tu não vais estar aqui para ver. Mas esse não é o ponto. O ponto é que nós começamos, vocês começaram, juntaram um grupo de gente que está interessada e que acredita, que tem fé. Isso é o que interessa. Nós temos que começar a fazer planos de 25 anos. Já não dá para pensar que... temos que fazer, porque é a única linguagem que podemos fazer. Se a gente, as grandes sociedades seculares foram assim que foram formadas, projetadas. Exatamente. Há pouco Moreira falou do colonialismo, de se ter ultrapassado. No fundo, nessa época havia, um objetivo comum em torno do qual as pessoas se podiam unir, e isso gera identidade. O que é que hoje pode servir como elemento como objetivo comum, também de geração de identidade? Paz. Paz é a primeira coisa. O sentido de família.
sentido de pertença, de valores, vou repetir, que eu sou Macua, tu és Maconde, tu és Machop, não é? A celebração da diferença. Há muitas nações africanas com menos grupos étnicos que não conseguem sentar à mesa. Sim. Por causa de diferenças religiosas. Não, em Moçambique. Moreira, eu tenho curiosidade, como passou muito tempo na África do Sul, Sim. que tem uma história muito particular, Sim, sim. E que não é necessariamente um exemplo bem sucedido até Sim, sim. hoje, não é? De ultrapassar os traumas do apartheid e conseguir construir de facto uma sociedade coesa. Que experiências ou que lições traz dali? A África do Sul foi interessante a minha presença em África do Sul, porque eu fui para Cape Town, que eu costumo dizer que Cape Town é um país totalmente diferente de Joanesburgo. Joanesburgo é um país totalmente diferente de Durban. Durban é totalmente diferente de Limpopo, etc, etc, etc. Mas a minha experiência na África do Sul foi uma... eles não tiveram escolha onde eu estava, em Cape Town. Eles tiveram que celebrar as diferenças que têm. Tiveram que se unir. E quando falas da própria arte, né, este fenómeno do estilo de música em que eu estou, que é o jazz, que na África do Sul, se calhar é uma das formas de expressões culturais mais antigas. Estou a falar de Sophia Town. As discotecas eram clubes de jazz, né, onde as pessoas tinham uma orquestra, se era uma versão da African Jazz, as pessoas iam lá e era a única maneira que as pessoas tinham de se encontrar e de comunicar. Então a África do Sul me mostrou isso, se calhar. Mas eu já sei com isso de Moçambique, é por isso que eu gosto de insistir que, apesar de nós sermos tão diferentes, somos tão semelhantes. E o que é que nos faz semelhantes? Esse sentido de pertença, que somos moçambicanos. Apesar dessa tal diferença, eu se calhar posso ser muçulmano, tu podes não ser, mas somos moçambicanos. Porque, desculpa, vamos olhar para os outros países africanos com muitas diferenças e tu has de ver, tu has de sentir. E para mim, eu acho que a paz, a família e aquela questão das referências, não é? Para mim, eu acho que deveriam ser tópicos que deveriam ser enfatizados para a questão nossa da juventude, que consequentemente vai atingir a cultura. Sim, sem dúvida. Não é? E vai atingir os valores ali na estrada quando a gente sair. Não é? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. A maior imperfeição é a perfeição, porque não existe. Então, mas eu tenho fé disso. E o trabalho da qual tu acabaste de mencionar é baseado nisso. É baseado no respeito, na ambição. Não é negativo ser ambicioso. Poxa, não. Não, na ambição. O que é negativo é ser invejoso. Sim, agora, invejoso é ambicioso. Querer mais e melhor. Querer superar-se. Querer superar-se. E para mim, esta questão das referências, eu volto a enfatizar. E o Mosefo, acho que um dos critérios de conceito ou da conceptualização, as pessoas que vocês foram buscar são referências nos temas ou tópicos em que eles estão. E vocês estão a expor isso. Então é por isso que eu digo, já começaram. Não significa que a gente vai estar aqui para ver essa transformação. Essa não é a ideia. É verdade. Na época em que, mesmo em África, se sente estas intolerâncias étnicas, intolerâncias religiosas, o Moreira disse algo que me atraiu, que bom, este é Xangana, aquele é Shop, nós nos reconhecemos como tais, nós não estamos à espera que fiquemos iguais. Isso mesmo. Só queremos reconhecermos e nos respeitarmos como somos cada um de nós. Acho essa ideia de celebrar, a sua expressão, celebrar a diversidade. Olha para a Europa. Desculpa, o que é a Europa? Hoje a gente vê o mapa europeu, países muito pequenos. Vamos lá voltar 50 anos, o que era? Ou 100 anos? Pois é verdade. Não é? Então o que eu estou a dizer, o que o Tomás está a dizer é que nós queremos celebrar a diferença. É crescimento. A diferença é crescimento. E nós somos, Moçambique, somos extremamente ricos, sim. Se calhar no telejornal vai dizer que somos ricos
por causa do gás e petróleo. Não, para mim são as pessoas. São as pessoas. A maior riqueza. A maior riqueza. Sim. E eu acho que nós mostramos ao mundo que esta questão da semana passada tivemos a tomada de posse de um novo presidente. Desculpa, eu sinto-me orgulhoso de ser moçambicano nesse aspecto. Estamos a mostrar ao mundo, com todas as dificuldades, com todos os problemas que tenhamos, com todos, como é que se diz, todos os estudos que sejam feitos a respeito de Moçambique, né? Nós estamos aqui e nós não temos esses problemas de conflitos étnicos. Não digo que não existam tentativas de fazer, Sim. mas por que é que não resulta? Porque nós celebramos a diferença. Isso é que é Moçambique para mim. Isso é que é moçambicanidade. Não é eu ser igual a ti. Isso é que é o Mosef, Moreira. Estás a ver? De facto, é isso que esteve na Gênese e que está muito presente no espírito de Mosef, que é a maior riqueza são as pessoas, somos nós. Sim. Todos juntos e todos diferentes. Sem dúvida. Estamos a caminho dos instantes finais desta conversa, infelizmente, porque podíamos ficar aqui mais outra hora, mas antes de terminar, Moreira, nós gostamos de lançar esta pergunta no final, que é o lema do Mosef, que é um desafio ao futuro. Como é que sonha o futuro para Moçambique? Olha, essa é uma pergunta muito abrangente. E eu vou ser egoísta. Que eu vou puxar o bife para o meu prato. Nesse aspecto, já que eu sou um homem da cultura, sou um músico, sou um artista. Para mim, eu não diria internacionalizar, porque eu já começo a não perceber o que é que significa internacionalizar a cultura. Eu acho que os mercados, as moedas que a gente usa hoje, não vou dar aqui nomes, foram criadas por certos indivíduos. A inflação. Eu vou pedir aqui, o meu sonho é que os moçambicanos que tenham a capacidade, não é? Sejam 2 ou 3, por favor, inflacionem a cultura moçambicana no sentido positivo, para que o mundo veja a nossa arte com outro valor e, consequentemente, os moçambicanos hão de sentir aquele orgulho de nós, artistas. Inflacionem lá, por favor. Cada um de nós pode ser embaixador da cultura moçambicana. Nós somos todos. Somos todos. Somos todos. A melhor parte é essa, porque nós não temos compromisso com ninguém, temos compromisso com o país. Essa é a melhor parte. Mas inflacionem. Comprem lá a arte dos artistas, pá. Paguem. E digam, escrevam nos jornais, no país, que esta peça custou tanto. Há de haver um crítico em Nova Iorque a dizer, mas por que está a custar mais que o artista italiano? Só pode ser muito boa essa peça. Não, só pode ser moçambicano. Moçambicano. É o que eu estou a pedir. Façam isso, podemos fazer. Sim, sim, Vamos, acho que sim. Vamos, esse é o nosso compromisso. E ficamos nesta nota, Tomás, um compromisso com o país, são palavras do Moreira Chonguissa. Este foi mais uma edição do programa Mosef. Obrigada por ter estado na nossa companhia.